Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Finalmente, depois da interrupção de umas pequenas férias, volto aqui para falar dos jogos que gostei de jogar no mês que passou, mês de junho de 2023. Isto, às vezes os anos passam e nós não nos atualizamos. Então, os jogos que gostei de jogar, vamos começar aqui pelo Jerusalém. Eu já joguei este jogo várias vezes, com 3 pessoas, com 4 pessoas a solo. De início fiquei altamente impressionado com o jogo. Aliás, a componente narrativa e o modo como está implementado está fantástico, está genial e está mesmo muito bem feito. E tem profundidade estratégica, as ações fazem sentido, criam situações interessantíssimas entre os jogadores. Tem alguma interação negativa, mas que alimenta o jogo. Eu até gostava que tivesse mais, o simples facto de trocar as personagens de lugar, acho que isso é fantástico, mas tem aqui esta interação positiva dos benefícios que se dão. Apesar disso poder não impactar o jogo de um modo muito profundo, acaba por criar situações interessantes, quer estas positivas, quer as negativas, e situações interessantes entre os jogadores. Por aquilo que é o metajogo, ou seja, aquilo que está para além do jogo e as conversas que se geram e o tipo de interações que nos levam a falar e a conversar com as outras pessoas. Eu acho que isso é muito positivo quando conseguimos pegar num jogo destes, que é um jogo, digamos que é um jogo de estilo europeu, em que acima de tudo é quase um controle de áreas, ou seja, montar um pequeno motor de produção não muito desenvolvido, é mesmo apenas a alocação dos trabalhadores que produzem, fazer a devida combinação das cartas para tirar o máximo de bónus, que tem aqui uma parte de construção de baralho que até é relativamente original, mas acima de tudo é um jogo de controle de área em que isso é que vai determinar aquilo que vamos fazer, os pontos que vamos fazendo, depois também com alguns elementos de criação de conjuntos e progressão a partir da aposta que fazemos naquele tipo de atividade, neste caso nos favores que se dão. Mas o jogo, eu acho que funciona muito bem, é um jogo muito interessante, que fica muito bem na mesa, eu acho que é muito bonito, está bem conseguido. E é surpreendente como se consegue fazer um tema, ou seja, um jogo com este tema que pode ser perigoso, não que seja perigoso de magoar alguém, mas pode ser perigoso nas interpretações que se fazem, por isso é que os jogos tentam evitar temas religiosos. Mas aqui está bem feito, permite que os jogadores façam a parte de interpretação como quiserem, de um lado mais humorístico ou mais sério, mas acima de tudo tem interações interessantes entre os jogadores. Apesar de eu gostar que pudéssemos ter o efeito de Judas fosse mais poderoso e que o efeito de trocar lugares das pessoas que estão a assistir à última ceia seria ainda mais interessante, mas eu percebo que não queiram pôr esse lado tão negativo, mas eu gostava de ter um pouco mais, mas ainda assim foi uma excelente experiência multijogador este mês. Outro jogo que gostei muito de jogar em multijogador foi aqui o Terra Mística Big Box, porque finalmente joguei com as expansões todas. E com as expansões todas, com a expansão dos barcos, fica incrível. Fica mesmo muito bom, ao ponto de eu estar quase tentado a preferir esta versão que ao Gaia Project. Provavelmente vou fazer um vídeo comparativo entre os dois, agora que já joguei e já experimentei todos os modos que o jogo tem. Vou também fazer um tutorial e análise, porque é um jogo, um clássico já, que eu ainda não fiz aqui para o canal, portanto vou fazer. E também porque o jogo obviamente foi oferecido pela Fairland e obviamente é preciso criar esses conteúdos, quer seja a dizer bem ou mal, mas é preciso criá-los porque faz parte aqui daquilo que é o nosso compromisso. Mas eu já joguei em todos os modos e joguei em modo multijogador, e com esta expansão dos barcos temos imensas opções e o jogo ganha aquilo que faltava, que era a capacidade de nos expandirmos livremente pelo território, mesmo que não seja livremente, de um modo mais aberto, e permite-nos interagir ainda mais com os outros jogadores, o que é sempre uma coisa positiva, dando-nos imensas opções e imensas possibilidades, o que também para mim é bom e vem dar uma rejogabilidade brutal ao jogo, até porque traz mais mapas e isso também é fantástico, e montes de fações, portanto fantástico, adorei jogar isto este mês em modo multijogador. E o outro jogo que eu gostei de jogar, aquele que gostei mais de jogar, e foi só uma vez, foi mesmo quase só ter um pequeno sabor do que é isto, foi o Hegemony. Que jogo brutal, brutal em todos os sentidos, brutal porque é difícil de aprender,
porque é totalmente assimétrico, ou seja, e eu recomendava jogar a 4 jogadores para jogarmos com todas as fações. Se jogarmos com todas as fações que são classes sociais ou entidades, cada pessoa vai ter que aprender um jogo novo, porque eles jogam de modo muito diferente, apesar de tudo estar interligado e tudo interagir com tudo. Portanto, fantástico até também aqui, como no Jerusalem, as conversas, o meta-jogo, o que acontece, as interações, as conversas, as acusações, as alianças são fantásticas, criando aqui verdadeiramente um simulador social e político, mas que tem muito de jogo estratégico, de gestão de recursos e tem todos os elementos, é fantástico. Demora um bocado de tempo, não é? Nós jogámos isto, mas também era a primeira vez que metade de nós estava a jogar e a outra metade só tinha jogado uma vez. Portanto, isto demorou para aí 4 horas, mas eu não senti que fossem 4 horas negativas. Foram 4 horas de interesse constante no jogo para ver o que é que ia acontecer, e aquilo que os outros jogadores faziam interessava-nos a todos e interessava para aquilo que era o ambiente, o tema e a narrativa emergente, a ficção que estávamos a construir. Portanto, Asmony, adorei, quero jogar muito isto, de certeza que vai para o top 10 dos melhores jogos de 2023. E pronto, foram estes os jogos que eu gostei de jogar em modo multijogador. Como sempre, fico também curioso para saber quais aqueles que vocês jogaram neste modo, este mês, no mês que passou, e para depois também fazermos aqui algum debate e alguma conversa, para também conhecer coisas novas, porque eu não consigo acompanhar tudo e são cada vez mais jogos e é sempre muito bom podermos fazer estas interações. Então vá, obrigado, adeus.